Fala aí, galera, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é Leonardo Favarin. Nós vamos estar falando aqui de processo civil, perfeito? Exercício da banca FGV. Nós vamos trabalhar aqui com princípios, conceitos, jurisdição, ação e muitas outras coisas aí que a gente vai ver, beleza? Nesse primeiro bloco a gente vai estar tratando, da parte dos princípios, perfeito? Claro, alguns princípios vocês veem no direito constitucional, lá na Constituição Federal, que ela que norteia, o nosso ordenamento jurídico como um todo, perfeito? Então, as leis, seja processo civil, processo penal, direito civil, direito penal, direito eleitoral, tudo isso vem aonde? Vem trazendo a parte principiológica da nossa Constituição. Então, a gente tem que saber, primeiro, os princípios, como está o princípio lá na Constituição Federal e como esse princípio vai desmembrar para a parte do processo civil, perfeito? O princípio da publicidade, está lá. Então, os atos, os processos são públicos. Porém, temos exceções, quando é defesa da intimidade e o interesse social exigirem. Então, no processo civil, como está a parte do direito à intimidade? Quais são as exceções, Então, é exatamente nisso, nesse desmembramento que a gente faz no processo civil, que aí essa banca, que é a FGV, ela trabalha exatamente com situações de exemplo. Ela bota lá, o João foi ver um julgamento, e aí o juiz não deixou que ele entrasse, porque já que o direito à publicidade, é a regra na Constituição, salvo, e aí pergunta, Então, a gente tem que observar isso, temos que trabalhar esse ponto, essa parte de princípios é muito importante, tá? Não é bobinha não, pelo contrário, é importante, tem muitas questões, tá? A gente está trabalhando aqui questões bem atualizadas aí para o teu concurso, beleza? Então, vamos lá, a primeira questãozinha que a gente tem que ter. Questão, já da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, a primeira questão aqui, para nível médio, perfeito? Então, a gente tem que trabalhar, vou trabalhar com nível superior, nível médio, tudo, tá? Mas a gente vai analisando cada questão aqui, vamos analisar cada questão. Vamos lá. Segundo o vigente Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil de 2015, tem gente que ainda fala novo Código de Processo Civil, não é mais novo não, tá, gente? Aí já vai para o 5º ano e, não é mais novo. Novo se estivesse ainda no 1º ano. Então, o vigente Código de Processo Civil, o juiz proferirá a sentença no prazo de 30 dias, perfeito? Então, essa é a regra do prazo, para aplicar a sentença. O juiz tem um prazo de 30 dias, bem como poderá, nas causas que dispense a fase introdutória, independente de citação do réu, julgar liminarmente improcedente o pedido, se verificar desde logo a ocorrência de prescrição ou decadência, Então, é como se falasse assim, olha só, a pessoa tem um prazo para ingressar em juízo, eu estou pedindo lá um dano moral, mas já se passaram, 4 anos, 10 anos, e o juiz, preliminarmente, antes de fazer a citação do réu, o juiz olha e fala assim, já prescreveu isso, Então, não adianta nada eu dar a sentença. Então, nesse caso, eu já vou adiantar e já vou julgar liminarmente improcedente o pedido, porque eu verifiquei desde logo a ocorrência de prescrição ou decadência. Você observa que o juiz ali, ele já antes de, não vamos citar um réu, não vamos fazer todas as fases ordinárias do processo. Por quê? Porque depois eu já sei o que eu vou julgar. Eu não vou julgar o mérito, eu vou falar o que prescreveu. Perfeito? Então, trate-se de nas regras processuais que encerram a aplicação do princípio constitucional da. Então, na verdade, a gente observa que, segundo o Código de Processo Civil, como regra geral, o juiz dá um prazo de 30 dias para julgar. Claro que ele vai chamar, antes tem um prazo para citar o réu, tudo para ele dar a sua defesa, a contestação. Então, a gente está vendo que a fase regular do processo dura um tempo até o juiz julgar no prazo de 30 dias, Isso daí, primeira coisa, isso decorre do princípio constitucional do quê? Aí é fácil. Poxa,
Porque eu vou dar um prazo de 30 dias, né, fazer todas as etapas processuais, se eu já posso de cara reduzir esse tempo e dar improcedente o pedido, pela duração razoável do processo. Essa duração razoável do processo, que está na Constituição no artigo 5º, trouxe exatamente um conceito de eficiência, né? Se a gente parar para pensar, é a redução do tempo, não é? Tentar, não apenas no conceito de pular etapas, mas tentar chegar mais rápido na etapa que gere logo os efeitos, né? Claro que a gente tem que citar o réu, né? A gente não pode reduzir o tempo dele de defesa, evitar isso, claro, né? Temos os direitos, claro, todo o direito processual regulado. Mas a duração razoável do processo está ligado à eficiência, né? Ele já, olha só, não vou esperar esse prazo todo não, porque eu sei o que vai ocorrer no final. Então, a duração. Aí, claro, livre acesso à justiça. O livre acesso à justiça, que está no artigo 5º, inciso 35, fala que qualquer pessoa pode ingressar no poder judiciário, né? Já que pode ser autor, demandar alguma coisa. Então, livre acesso à justiça traduz o conceito da capacidade processual, né? A capacidade de você ser parte, perfeito? B, o juiz natural. O juiz natural está ligado à competência da pessoa em julgar aquele caso, beleza? Então a gente observa que o juiz natural, o juiz competente, já que a Constituição fala que ninguém será processado ou julgado senão pela autoridade competente. Traduz o conceito do princípio do juiz natural, né? C, isso daqui no juiz natural tem até também um princípio ligado à competência, né? Quando a gente fala em competência absoluta ou relativa, então o juiz num processo civil, ele recebeu uma matéria de direito eleitoral. Ele, eu sou civil, meu amigo, né? Eu sou as matérias da vara civil e, recebi aqui matéria eleitoral. Calma aí, eu sou incompetente para julgar isso. Por quê? Pelo princípio do juiz, o que é? Juiz natural, né? Princípio da isonomia é o princípio da igualdade, já que eu dei o prazo, né, para determinada pessoa, então, eu dou o prazo também igual, né? Tratar todos, ter a equidade das partes, beleza? Também o princípio da ampla defesa, claro, eu nunca poderia sentenciar uma pessoa antes de o quê? Ela apresentar sua defesa, antes de eu ouvir, né? Então, a gente tem aqui a resposta, letra E, duração razoável do processo, beleza? Deixa eu sair aqui para a gente fazer essa questãozinha aqui. Essa questãozinha aqui ela é um pouquinho maior, né? Então eu coloquei todo o quadro para a gente trabalhar nela, tá? Mas dá para fazer tranquilamente, a questão da FGV, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, né? Questão de 2016, técnico do MP, notificação em atos intimatórios, a possibilidade de concessão pelo juiz da causa de tutela antecipatória do mérito, inaudita altera a parte, em razão de requerimento formulado nesse sentido pela parte autora em sua petição inicial, está diretamente relacionada ao princípio da ou de, né? Então, o que a gente tem aqui nesse primeiro momento? O que a gente tem? Primeiro, a possibilidade de conceder pelo juiz da causa de tutela antecipatória, né? Antes de analisar o processo, né? Guardar tutela é sempre assim, eu estou protegendo. Tutela é o conceito de proteção. Então, antes de julgar, eu vou proteger, né? Do mérito, antecipatória do mérito. Inaudita altera a parte em razão de requerimento, por meio de requerimento formulado, nesse sentido, pela parte autora em sua petição inicial. Está diretamente relacionado ao princípio. Primeiro, eu posso conceder, né, alguma tutela antecipatória do mérito, vamos dizer assim, já que está tendo um processo de uso capião, né? Então eu ingresso pedindo uma reintegração de posse. Perfeito? Só que eu peço assim, olha só,
reintegração de posse. Eu vou pedir, né, ou qualquer outra coisa, não vou entrar na reintegração que é mais complexa assim, mas fiz um pedido, mas eu vou pedir ao juiz uma tutela. Exemplo, uma operadora de telefone, de luz, né, colocou teu nome no serviço de proteção ao crédito e você nunca teve uma relação contratual com essa operadora. Então você vai pedir, e aí você descobre quando tu vai comprar um apartamento, vai comprar um carro, vai comprar alguma coisa, você descobre que você está com o nome negativado, né, o nome nesse serviço de proteção ao crédito. E aí o que você vai fazer? Você vai ingressar em juízo pedindo, pô, tu imagina, tu vai pedir o dano moral. Pô, olha só, me negativaram, eu nunca tive, mas observa, eu vou pedir o dano moral. Mas eu vou pedir de forma de tutela antecipatória, eu vou pedir o quê? A retirada do meu nome. Perfeito? Olha só, eu já vou apresentar logo e vou falar assim, olha só, não tem nenhuma relação contratual, eu estou pedindo o quê? É a retirada do meu nome. Perfeito? Por que isso? Porque o juiz já pode julgar, exercer propriamente a jurisdição em relação à tutela? Pode. Beleza? Né? Então tem essa previsão legal para o controle jurisdicional, o juiz poder exercer a jurisdição e não se afastar nesse julgamento. Beleza? Então, ó, isso daqui tanto tá ligado, você poderia responder assim, ó, primeiro, o juiz natural está falando da autoridade competente, né? O juiz competente para julgar o caso, não é o mérito aqui da questão, a autoridade competente, não está falando de competência propriamente a questão aqui. A B, inércia da jurisdição, que é a regra, mas note-se que aqui ela foi provocada, tá aqui, né? Inafastabilidade do controle jurisdicional é a resposta correta. Foi contraditório e da motivação das decisões judiciais não houve aqui, tá? Então, resposta é letra C, beleza? Próxima questão, ó. No tocante à inércia, uma exceção a tal característica da jurisdição, de acordo com a legislação processual vigente, é a, e aí ele cobrou, no tocante à inércia. Olha que interessante. Ele vem colocar aqui, ó, no controle da inércia, a gente sabe que isso daqui é um princípio. É um princípio linkado, né, ao poder judiciário. O poder judiciário ele só trabalha porque o pessoal ingressa com o processo, né, junto a ele pedindo, Estado juiz, julgue o meu processo. Senão, o poder judiciário nunca iria fazer nada. Se ninguém entra com o processo, né, na vara do trabalho, nas varas criminais, na vara civil, né, não vai ingressando no Tribunal de Justiça, no plantão, entrando com habeas corpus, entrando com mandado de segurança, uma ação de probidade. Então, como regra geral, o princípio é da inércia, o Poder Judiciário aí ficar lá paradinho. Porém, uma exceção a tal característica da jurisdição é uma característica da jurisdição, ou princípio, característica, princípio, né? É o princípio da inércia, tá? E aí ele pediu a exceção. A gente tem que tomar cuidado aqui, ó, princípio da inércia. O processo, o artigo 2º, né, do Código de Processo Civil, fala assim, ó, o processo começa por iniciativa da parte, né? Se a pessoa não ingressar com o processo, não é o juiz que vai abrir para ela, perfeito? E se desenvolve por impulso oficial, né? Então, se desenvolve por impulso. O próprio Poder Judiciário já vai fazendo as fases dos procedimentos e ele vai andando, se desenvolve por impulso, perfeito? Salvo as exceções previstas em lei. Então, opa, temos exceção da regra do começo da iniciativa da parte? Temos. Exceção que eu botei aqui, ó. Verificando o desaparecimento dos autos eletrônicos, imagina, o processo sumiu. Ó, verificando o desaparecimento dos autos eletrônicos ou não, pode o juiz de ofício. Então, sempre quando você vê essa palavra, pode o juiz de ofício, qualquer das partes ou MP, se for o caso,
promover-lhes a restauração desse processo perdido. Pode, então, o juiz restaurar o processo de ofício? Pode. Outro também, ó, o conflito será suscitado, é o conflito de competência. O juiz pega o processo e fala, esse processo aqui é da vara criminal e eu sou da vara civil. Então, o juiz, por meio de ofício, por iniciativa dele, pode suscitar o conflito de competência que será remetido ao tribunal que ele está vinculado. Foi? Então, vamos aqui para a questão. Ó. Questão, uma exceção a tal característica, está aqui, ó, interdição, reintegração de posse de imóvel público, restauração dos autos, anulação de contrato administrativo e nulidade de casamento. Vai ser em regra proposta pelo MP, né? Então aqui é letra C. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima aqui. Vimos essa parte aqui, ó. De novo, ó, essa questão da Defensoria Pública cobrou, né, para técnico superior jurídico, para nível superior, né? Tá em técnico aqui, mas é como se fosse analista, tá? Técnico superior. Constitui uma exceção à característica inerte à jurisdição. Então a FGV gostou dessa questão aqui, cobrou lá em 2016 e cobra agora em 2019. Ação possessória tendo por objeto bem público? Não. Habeas data? Não. É uma ação, né, um remédio, uma garantia fundamental que cabe, né, tanto é que falam que é uma ação personalíssima. Então seria irracional colocar como princípio da inércia. Então, você nunca poderia falar, né? Então, toma cuidado com isso. Letra C, ó, de novo, restauração de autos do processo. Então, pode o juiz de ofício, também por iniciativa das partes ou do Ministério Público, pedir a restauração dos processos, né, dos autos. Ação popular não e mandado de junção não. Perfeito? Resposta aqui é letra C. Beleza, galera? Tá? Todo mundo tranquilo, né? Mais uma questãozinha aqui, ó. Questão. Esse princípio aqui, ó. A gente tem que tomar cuidado. É uma questão de um princípio muito interessante, tá? E aqui, ó, do que se refere à aferição da presença ou não das condições para regular o exercício da ação, a teoria aplicável é. A gente tem que tomar cuidado em relação a esses princípios, a teoria da ação. O que na verdade, a gente tem as condições da ação. Lembra? Condições da ação. E aí a gente tem que ter o quê? Duas coisas, né? Legitimidade e interesse processual. Olha que maravilha. São condições da ação. Interesse processual. Perfeito? Quando a gente fala que a pessoa tem legitimidade, né? Ela tem a legitimidade para ser parte. Perfeito? Então ela tem capacidade para ingressar em juízo. Perfeito? E tem interesse processual. Ela não é meramente espectadora, não é meramente curiosa, ela tem sim um interesse em ingressar com o processo porque há uma necessidade para ela buscar o seu direito ao Estado juiz. Perfeito? E aí, ó, primeiro, você tem que tomar cuidado como vai vir essa questão na prova. Perfeito? Na teoria da ação, a teoria ligada à ação, a gente tem a teoria eclética, tá? E temos a teoria da asserção. O que a gente tem que tomar cuidado? A teoria eclética, a gente observa que, por exemplo, quando a gente fala assim, ó, a pessoa ingressou com a ação, né? Aí fala assim, poxa, no Código de Processo Civil, toda pessoa pode ingressar em juízo, né? Toda pessoa pode ingressar em juízo perfeitamente para buscar o seu direito. Perfeito? Só que quando a pessoa ingressa em juízo, se o juiz julgar a sentença com resolução do mérito, tudo bonitinho, e dá a ela esse direito material, se ela pediu danos morais de R$3.000,
Aí foi concedido a ela R$ 3.000. Parabéns, ela tem um direito de ação. Então você observa, olha só, deixa eu voltar aqui. Toma cuidado, tu imagina, você tem direito à ação sim, você tem direito a ganhar, né, essa ação. Aí você ingressa e o juiz fala, não, você não tem interesse processual, tá? Julguei sem resolução do mérito. E aí? Você tem direito à ação? Então você observa que a gente tem que tomar cuidado para a teoria que é aplicada aqui no Brasil nas condições da ação. Então a teoria aplicada, segundo o Código de Processo Civil, a teoria eclética. Vamos ler aqui. Defende que a existência do direito de ação independente da existência do direito material, mas do preenchimento de certos requisitos formais chamados condições de ação. Então você observa que o Código de Processo Civil ele falou assim, não tem condição da ação se você ganhar a ação. Não, você tem condição da ação se você comprovar que você tem os requisitos para ingressar em juízo. E o artigo 17 fala assim, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Então marque esse artigo 17 aí e você bota aqui, são condições da ação. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Note-se, tem que ter os dois. Isso daqui se chama condições da ação. Perfeito? Aí. Opa, faltou o A aqui. Ação, né? Então são condições da ação. 2, interesse e legitimidade. Cuidado! Antigamente, segundo o Código de Processo Civil anterior, você tinha que ter 3, legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido. Então, professor, caraca, possibilidade jurídica do pedido? Você não pode pedir um terreno na lua, não pode pedir meio quilo de maconha, né? Não pode. Você vai chegar na frente do juiz e, o juiz vai falar, isso é ilícito, meu amigo, não pode. Vou te dar o céu, te dei o mar para ganhar seu coração. Não existe isso, não. Tá? É possibilidade jurídica do pedido, que hoje não está expresso como uma condição da ação, mas está dentro do interesse, tá? O interesse está ali, possibilidade jurídica do pedido propriamente está dentro, né? A possibilidade jurídica está dentro do interesse, perfeito? Mas aí você comprovar que pode ingressar em juízo, você tem interesse, você mostra a sua necessidade, você tentou buscar com aquela pessoa, né? Que realmente você tentou todas as formas, deixa eu voltar aqui, todas as formas, tentou conversar, fazer acordo, tudo, e a pessoa não quis, não quer te pagar, falou que vai te dever mesmo, problema, falou para você ingressar na justiça. Aí você fala, juiz, tentei todas as formas, porém, não teve acordo. Então, estou indo aqui para, de forma coacta, obrigá-la a pagar. Perfeito? Então, você vê a obrigação ali do Estado juiz, né, forçando aquela pessoa a pagar. Por isso você está ingressando na justiça, tá? Porque eu não posso pegar a arma e falar para ela, me paga agora, senão eu vou te dar um tiro na tua cabeça, né? Então, o artigo 17 fala que se você reunir as condições da ação, 2, legitimidade e interesse processual, pode cobrar na prova legitimidade e interesse, dá no mesmo, ou legitimidade ad causa, legitimidade processual ou interesse processual. Perfeito? Legitimidade está ligado a você poder ingressar em juízo pleiteando, claro, a regra geral é um seu direito, que a gente vai ver outra coisa. Só que aí você observa, olha aqui, o artigo 485, deixa eu sair aqui que está nas minhas costas. O artigo 485 fala assim, o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual. Então, olha aqui a expressão, não resolverá o mérito. O que ele vai falar? Julgo sem resolução do mérito. Aqui, eu defini quem é o direito material, quem ganhou a ação? Não. Tranquilo? Então, a gente observa que pelo Código de Processo Civil, a teoria eclética foi adotada. Só que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, fala assim, olha só, caso o juiz precise, no caso concreto, de uma cognação, de ler o processo, ver mais aprofundada para então decidir sobre a presença ou não das condições da ação,
note-se, a pessoa ingressou com o processo, né? Ela ingressou. Fez o requerimento, tudo bonitinho, ingressou com o processo. Aí, o juiz recebeu e foi feito a citação do réu. Pum! E aí, tá. E aí, o juiz depois já fez uma análise agora mais aprofundada, né? Ó, então, nesse caso, não mais haverá tais condições da ação, que perdem essa natureza a partir do momento em que o réu é citado, passando a ser entendidas como matéria de mérito. Então, opa, aqui, quando depois que eu preenchi os requisitos de condição da ação, né, e ingressou, e aí foi citado tudo, e o juiz recebe aqui, e ele fala, pô, será que realmente ele tem interesse? Né? O juiz já está analisando, ele já está analisando o mérito como um todo. Então, cuidado com isso. Aí, mas ele não teria que, aqui nesse caso, falar que ele não reuniu as condições da ação e julgar sem resolução do mérito? Pelo sentido do processo civil ali, né, no artigo 487, inciso 6, que está aqui, teoricamente sem resolução do mérito, porque não reuniu as condições da ação. Mas, na verdade, quando o juiz, naquela teoria ali, o juiz já tem que fazer essa análise aqui antes de citar o réu. Ele tem que fazer aqui, entendeu? Quando ele deixa o processo seguir seu curso natural, e ele vai aqui, ó, ele já vai sentenciar, ele vai dar uma resolução do mérito, segundo o artigo 487, inciso 1. Haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Então, por força do artigo 487, inciso 1, ele sim vai julgar com resolução do mérito, tá? E aí, analisar as condições da ação com julgamento do mérito e não sem julgamento do mérito. Essa é a teoria da asserção. Foi? E aí, na questão, aqui, ó, no que se refere à aferição da presença, vamos de novo, na presença ou não das condições para regular o exercício da ação, a teoria aplicável, aí você ficaria na dúvida. A teoria aplicável é, se ele colocasse aqui a teoria eclética, aí que daria problema. Por quê? Aí teriam duas respostas. Mas aqui a teoria é a letra A, porque é o Superior Tribunal de Justiça que fala isso, tá? Beleza? Então só marca, fica focando nessas duas. Teoria eclética, segundo o Código de Processo Civil, teoria do STJ, a teoria da asserção. Beleza, galera? Maravilha, fechamos por aqui. No próximo bloco a gente continua.